Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos dar início a creio que mais ou menos 2 ou 3 vídeos falando sobre este livro aqui, ó. Para além línguas, o maior dom, Pentecostais, falta-nos algo, do autor R.L. Brandt, tá bom? Para mais informações sobre este livro, tem um outro vídeo que explica, ou que melhor dizendo, dá uma introdução acerca deste livro. Nós vamos já partir para o que de fato e de verdade a temática vai tratar. Falar em línguas, o maior dom. Então nós vamos para o capítulo 2, que de fato e de verdade é o capítulo que vai tratar deste tema, o tema do livro, tá bom? Antes de nós darmos início à nossa leitura, como de costume, gostaria de convidar aqueles que ainda não se inscreveram em nosso canal, que se inscrevam, curta o nosso material, compartilhe e também comente, tá bom? Não deixe de fazer uma dessas ações, talvez a mais importante, é se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e dar um like, uma curtida, tá bom? Muito bem, vamos lá? O capítulo 2, ela vem trazendo a temática do livro, dizendo assim: línguas, o maior dom. Comparar a grandeza dos dons espirituais é mais ou menos como discutir a questão do calvinismo e do arminianismo. Ninguém chegará a uma conclusão satisfatória. Por um longo tempo, ouvimos dizer que o dom de línguas é o menor e quase acreditamos nisso. Embora ouçamos frequentemente que o falar em línguas é para os carnais e imaturos, o que não tem grande importância, é possível demonstrar que este é o maior dom em muitos aspectos. Seria possível que, em virtude de seu significado, ele tenha sofrido um contínuo rebaixamento? A sua classificação como menor dom tem sido amplamente discutida. Suposições afirmam ser ele o menos importante por ser mencionado em último lugar na lista de Paulo em 1 Coríntios, do capítulo 12, dos versículos 8 a 10. Abre aspas. A um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 28 e 30, encontramos outra menção do falar em línguas. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar e socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam-nas todos. De qualquer modo, antes de aceitar esta concepção como conclusiva, mais evidências devem ser examinadas. De um ponto de vista puramente lógico, a hipótese prevalecente deixa alguns problemas a serem resolvidos. Aplicando a mesma lógica a 1 Coríntios 13:13. Abre aspas. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, o amor. Essas três, conclui-se que a caridade, o amor, é a menor das virtudes. Ainda assim, ninguém poderia declarar tal coisa, pois o próprio texto afirma: a maior destas é a caridade, o amor. E a profecia? Alguns insistem que este é o maior dom e não o fazem sem razão. Em vista do que Paulo escreveu: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas. 1 Coríntios, capítulo 14, dos versículos 1 e 5. Se a profecia é o maior dom, porque pela lógica é mencionada em sexto lugar em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 8 a 10, e não em primeiro lugar? A partir das melhores evidências disponíveis, comparando escritura com escritura, vemos poucos indícios de que a ordem mencionada objetivasse esclarecer graus de importância. Alguns ensinam que a importância das manifestações espirituais é relativa, ou seja, a superioridade de um dom é determinada não pelo dom em si, mas pelas circunstâncias em que é aplicado. Certamente a ideia tem o seu mérito.
Outros sustentam que o falar em línguas é o menor dom por haver sido mais comum entre os recém-convertidos do paganismo na igreja coríntia. De qualquer forma, tal ponto de vista é totalmente incompatível com os comentários de Paulo. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. E dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Em nenhuma outra ocasião, Paulo demonstrou um desejo tão intenso de que os crentes manifestassem um certo dom. Ele nunca disse: desejo que todos vós tenhais a palavra da sabedoria, ou as palavras do conhecimento, ou algum outro dom. Ele generalizou, exortando os coríntios a procurar com zelo os melhores dons. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. E só particularizou este devido à sua preocupação de que todos falassem em línguas. A conclusão final é que o apóstolo considerava as línguas um dom de importância vital a todos os crentes. Nós queremos agora parar para, de alguma maneira, entendermos o que de fato e de verdade a proposta do livro ele vem trazer para nós. É verdade que até hoje, nos meios dos círculos, tantos não pentecostais ou cessacionistas, como no movimento pentecostal, ainda tem essa ideia do que o dom de línguas, ou a variedade de línguas, é um dom, vamos dizer, de não tanta importância. Então foram nos ensinados que o dom de línguas deve ser muitas vezes evitado. O dom de línguas deve ser muitas vezes, como a gente pode dizer, deixado em segundo plano. Mas a verdade é que o dom de línguas, queridos, ou a variedade de línguas, ela tem sua importância no crescimento espiritual do cristão. Claro que a proporção que nós vamos crescendo, que nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente através dos ensinos das Escrituras Sagradas, nós conseguimos, de alguma maneira, fazer ou expressar ou ser usado pelo Espírito Santo neste dom, claro, agora com sabedoria. Não mais como meninos, como nós éramos quando aceitamos a Cristo ou quando iniciamos nas manifestações espirituais. Então, a ideia do livro, querido, é uma ideia que nós precisamos discutir. O falar em línguas é o maior dom? Talvez não seja o maior dom, mas ele também não é o menor dom. A verdade é que o dom de línguas ela tem sua importância no nosso desenvolvimento espiritual. Então, no próximo vídeo, nós estaremos, de alguma maneira, explicando como esse dom de línguas ele também tem sua importância de grau superior, né? Ao ponto de que aquele que interpreta as línguas estranhas é comparado com aquele que profetiza dentro da igreja, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo possa iluminar os vossos corações. E não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o like e ativar as notificações. Amém.